Oi, 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 gente querida, gente boa, me vendo em tantos lugares diferentes. Onde quer que você esteja me vendo e me ouvindo, receba meu beijo e a disposição de estender meu amor, carinho, entendimento, desejo de fazer o bem, de chegar até onde você está, até onde você esteja, como se eu pudesse estender as mãos e oferecer o melhor que existe dentro de mim para o seu benefício. É com esse espírito que eu estou aqui, é com essa disposição que eu chego, que eu venho todo dia, e é com essa oração, pedindo que o Senhor me ajude a fazer com que, da minha parte, a comunicação desta palavra seja clara, seja nítida, seja límpida, seja cristalina como a água mais pura e que ela chegue para atender, para dessedentar, para lavar, para purificar, para refrescar, para trazer descanso ao coração de todo aquele que com o melhor espírito esteja disposto a acolher essa palavra, essa boa nova do Evangelho de Jesus, que é caminho para a gente viver bem, viver melhor e bem na terra e transcender eternamente na nossa experiência de Deus, naquilo que está para além de toda a designação de para sempre. Para sempre pertence ao espaço-tempo. Tu queres nos dar vida eterna, tu queres que tenhamos a qualidade da tua vida em nós. Isto é vida eterna. Não é para sempre, é eterno. Está plantado na gente, é inarrancável de nós. Faz isto chegar à consciência em fé de cada um daqueles que me ouvem, me acolhem com um bom coração. E que aqueles que têm preconceitos e prevenções sejam vencidos pelo convencimento amoroso, poderoso, pela persuasão inescapável do Espírito Santo. É o que eu te peço, em teu nome, Jesus. Amém. Nós ontem falamos mais uma vez, sobre não julgueis para que não sejais julgados. Foi a terceira vez que falamos sobre esse assunto. E ontem a ênfase que eu dei foi em não julgar para fora os outros, mas pegar essa energia que é um dispêndio desnecessário, tolo, idiótico, burro, perigoso, que é uma provocação de juízo contra nós mesmos, porque Jesus deixou claro que o era, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com a qual tiverdes medido, vos medirão também. Então, o retorno é certo dessa ação translocada, de julgarmos o próximo, até por causa das muitas coisas que eu disse nos dias anteriores, pela inadequação, pela impossibilidade, porque ninguém conhece o coração de ninguém, porque nós somos proibidos de separar o joio do trigo, porque nós não vemos como Deus vê, o homem vê o exterior, Deus vê o coração, porque esse ato de julgar gera um encolhimento cognitivo, de percepção, produz impossibilidades de sinapses positivas e melhores, construtivas e saudáveis dentro da gente. Eu listei uma quantidade grande de coisas que são contra nós, quando a gente decide julgar os outros. E depois de falar 2 dias sobre esses aspectos, e de também ir com você até Romanos 14, mostrando que
Nunca haverá unanimidade de percepção entre nós, que a gente tem que se concentrar naquilo que é essencial à vida e não cairmos nessas discussões tolas, dietéticas, comportamentais, de costumezinhos, de modos pequenos e mediocrizados, os quais são transformados em realidades agigantadas, que criam fossos, separações, quebras, divisões, polarizações, como a gente viu acontecer recentemente, tanto nos Estados Unidos como em toda a América Latina e particularmente no Brasil, quando polarizações se estabeleceram por causa de idiotices, por causa de morais que são passageiras. Aquilo que hoje é moral nessa geração era imoral quando eu era pequeno. E na geração dos meus pais era mais inominável ainda. E na geração dos meus avós era algo absolutamente absurdo. E hoje em dia, todavia, existem coisas que vocês fazem com uma naturalidade enorme. Coisas que dizem, que pronunciam, que constroem, que arquiteturam, que expõem, que deixam vazar, com uma naturalidade totalmente normalizada, mas que para os meus avós eram ofensas sem tamanho. E era tudo em nome da moral. Então, tanto quanto em nome da moral, é hoje. Hoje a moral tirou uma série de itens, varreu um monte de itens das suas pré-condições de bom comportamento e de boa vivência, e que já não são levados em consideração, e estabeleceu outros tantos. E aí a gente caiu em outras meticulosidades, que são todas elas, em cada geração, atribuídas a Deus. Porque é assim que a religião trabalha, ela trabalha com morais. E as morais são circunstanciais. Eu ontem à noite estava aqui falando numa live com o Bem-vindo Siqueira, o Lucas e o Gustavo Mendes, e até foram quase 4 horas, 3 horas e 40 mais ou menos de live. E numa das questões veio o tema de moral. E eu estava dizendo como a moral é absolutamente circunstancial. E dei exemplos. Por exemplo, na área de natureza sexual. Houve tempos na chamada história da igreja, tanto da Igreja Católica, como também depois da Reforma Protestante, naquilo que hoje se convencionou chamar, sob o mesmo guarda-chuva, de Igreja Evangélica. No passado havia distinções enormes entre elas. Hoje o grupo foi ficando quase que monolítico, exceto por algumas diferenças doutrinárias. Mas do ponto de vista dos hábitos, dos costumes e das defesas, virou quase praticamente um monolito só, a mesma coisa. Mas eu estava falando sobre sexualidade. Teve um tempo de tanto rigorismo sexual e moral por parte da religião, especialmente da Igreja Católica, que se uma mulher tivesse prazer, se ela tivesse um orgasmo transando com o marido dela, ela podia ser punida horrorosamente, até mais fortemente do que se ela adulterasse com um vizinho e alguém descobrisse. Tinha consequências, mas gozar, orgasmar com o marido dela era um pecado sem tamanho por causa da moral vigente. E aí tem uma quantidade enorme de absurdos que já foram vigentes, pelos quais pessoas pagaram preços enormes em nome da moral. Só que a moral muda de geração em geração. A moral são acordos circunstanciais. Como nos nossos dias, era pós-verdade, era imoral ou amoral, ou era de liberação absoluta para tudo e para todos. No entanto, tem uma moral subreptícia, presente para todo lado, que é a chamada
atividade ou atitude politicamente correta. É a moral contemporânea. É a moral para ateus, é moral para agnósticos, é moral para a maioria das pessoas no ocidente da Terra. Só não é algo de natureza moral para os religiosos, especialmente nos Estados Unidos e de 6 anos para cá aqui no Brasil. Por quê? Porque o politicamente correto incide contra algumas das morais dos religiosos, especialmente no hábito religioso de condenar e mandar para o inferno todo mundo que tenha comportamento sexual diferente do comportamento preconizado pelos ditames, pelas doutrinas, pelos usos e costumes religiosos. E o politicamente correto proíbe você de se meter nessas coisas, mas proíbe também com categorias profundamente morais, não só essas coisas, mas uma quantidade enorme de outras. São etiquetas que se transformaram em dogmas morais. Porque, de um certo modo, de uma dada forma, nenhuma sociedade humana consegue existir sem estabelecer médias ponderadas de comportamento pelos quais elas julgam. Julgam mesmo. E julgam forte e impiedosamente. E são essas mesmas categorias pré-estabelecidas, preconizadas e canonizadas nos seus preconceitos, que, sendo estabelecidas, são praticadas e a partir delas os julgamentos são emitidos, e elas próprias, que são de natureza subjetiva na formulação e objetiva supostamente para a prática das pessoas, voltam-se contra nós mesmos, porque na maioria das vezes tem a ver com a proibição de que a expressão do interior, do coração, da emoção, do sentimento, da preferência, do gosto, da apreciação, sejam coibidos pela maioria que pensa de outro modo. Só que a maioria que diz pensar de outro modo, mantém dentro de si, de maneira latente, de maneira pulsante, e às vezes até de maneira escondidamente, porém já com potencial compulsivo, vontades, desejos, caprichos, taras, parafilias, idiosincrasias que estão sendo contidas, abafadas por causa da imposição moral circunstancial, mas que o cara no privado, no particular, no escondido, onde não tem ninguém vendo, onde ele não pode ser reportado nem percebido, ele pratica como um bom hipócrita. E chega o dia em que alguém vê. Chega um dia em que a bandeira escondida aparece. Chega um dia em que o elemento guardado sob chaves e chaves e chaves de discrição é delatado. E aí a hipocrisia grita. Ah! E você passa a ser julgado exatamente pela intensidade, pela temática, pela ruindade, pela agressividade com a qual você julgou a todos. Isso tudo recai sobre você e recai pior, porque ainda vem sob a alcunha da hipocrisia mais deslavada e nojenta que alguém poderia praticar. Isso aos sentidos humanos, quanto mais diante de Deus, para quem você é um flagrante. Aí ontem eu dei ênfase na realidade de que, ao invés de julgar para fora o próximo, nós somos chamados a nos julgarmos a nós mesmos, para o lado de dentro. Eu introduzi esse tema anteontem, e ontem eu fui e entrei nele. Citei Carl Jung, citei a dificuldade humana de aceitar essa autopercepção, de se julgar a si mesmo, de olhar para dentro do próprio coração, de se examinar, e eu falei do significado da palavra grega usada por Paulo lá em 1 Coríntios 11, no episódio da ceia,
quando ele diz: examinai-vos a vós mesmos, e a palavra era aquela usada para jogar uma moeda contra um mármore ou uma pedra, para se avaliar a densidade e a natureza dela, para ver se era um material não falsificado, se carregava de fato os conteúdos prometidos como moeda e como valor. É o que Paulo usa dizendo: avaliem-se, julguem-se, deixem que o ser de vocês seja abalroado pela verdade do Evangelho, para que vocês se compreendam, se entendam, se discernam, se percebam, se ouçam, saibam de que material vocês são feitos, de que significados vocês são constituídos. O juízo não é para fora, o juízo é para dentro. Para fora, Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Não para a gente ficar acusando ninguém, mas para a gente aprender a se defender do lobo vestido de ovelha, do malandro disfarçado de santo, do pseudo-piedoso que só pratica não piedade, mas peidades fétidas e dissimuladas, para a gente escolher amizades que não sejam fingidas, para a gente decidir pastores para nós que não sejam enganadores, sacerdotes que não sejam dissimulados, lideranças que não sejam hipócritas e mentirosas, que querem apenas as vantagens da nossa participação. Foi para isso que Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Mas não é para botar ninguém no inferno, não é para assinar nenhum tratado escatológico de juízo contra ninguém, não é para nada disso. Energia dentro de mim para avaliação deve ser para minha autoavaliação, para que o beneficiário seja eu, ao invés de que eu me torne juiz togado do meu próximo, o que só me traz juízos humanos e juízos espirituais e juízos escatológicos contra mim. Bom, se você não entendeu o que eu falei durante 3 dias seguidos, I rest my case. Mas dito está e gravado também, para quem quiser aí na minha plataforma no YouTube. Na sequência desse não julgueis para que não sejais julgados, porque isso não é lógico, porque todos nós temos os nossos defeitos, temos os nossos pontos cegos, temos as nossas incapacitações cognitivas e de percepção, todos nós, não há ninguém que não as tenha. É que Jesus disse: por que você se oferece para ser o oftalmologista do seu irmão, para tirar cisquinhos do olho do seu irmão quando você carrega uma trave, um pedaço de pau enorme enfiado no seu, e de uma hipocrisia, no nonsense absoluto, de uma falta de vergonha na cara, de hipocrisia deslavada, você se oferece para dizer: deixa eu tirar o cisco do teu olho. Jesus diz: parem com isso, vão primeiro cuidar de vocês, vão tirar as traves da cara de vocês, vão limpar a vida de vocês, a alma de vocês. Quem sabe depois vocês conseguem ajudar alguém, se alguém reclamar que está precisando de ajuda. Do contrário, não se metam assim. E aí falei longamente sobre o fato de que só é possível fazer essa viagem para dentro de nós, sem surtarmos. E é por isso que a maioria não tem coragem de fazer a viagem para o interior, para o coração, porque não aguenta as suas próprias assombrações, as suas sombras pessoais, os seus monstros dissimulados, mascarados e escondidos. Não tem coragem desse enfrentamento. Não entram, portanto, na caverna do centauro, no labirinto, porque não tem a referência para sair, têm medo de ficarem completamente presos lá dentro, na confusão dos seus próprios seres. Isso é angustioso e a maioria é completamente acovardada. Eu disse que essa viagem para dentro a gente só consegue fazer com saúde, com benefício, e dela sair melhor
e curado, e sarado, e melhorado todo dia, se a gente a fizer na graça de Deus. Olhando para nós mesmos com a mesma misericórdia com a qual Deus nos vê, sob o mesmo olhar de graça, de favor imerecido, de bondade divina, de perdão garantido, com a certeza de que o nosso escrito de dívida que havia contra nós foi cancelado, rasgado, encravado na cruz, que está tudo pago, que eu não tenho que ter medo de diabos, nem de demônios, nem de sociedades acusadoras, nem de nada, nem de coisa alguma, nem de mim mesmo, contra mim mesmo. Se eu vivo na graça de Deus, se eu sei o que Cristo Jesus fez por mim e que está tudo pago e liquidado, eu estou perdoado e sou eternamente perdoado e que minha questão está eternamente resolvida, aí eu tenho capacidade de entrar em mim, sem medo de mim, sem ter que me dissimular, sem ter que me mascarar para mim mesmo. Eu posso me examinar e penetrar em todos os escaninhos do meu ser. E aí é o momento da minha cura profunda, interior, diária, gradativa, contínua, constante. Foi quando eu falei daquele arrependimento que não carrega dor. Não é como aquele arrependimento inicial que vem carregado de muita dor, muito misturado com remorsos doídos. Depois que você cresce em Cristo e que você aprende a autópsia de si mesmo, porque, como eu disse várias vezes nos dias anteriores, a autópsia deveria ser etimologicamente a capacidade da gente se abrir, a gente se autoexaminar, por isso é autopsia. Não é biópsia que eu faço um no outro. Em mim é autópsia, eu tenho que me autopsiar, olhando para dentro de mim mesmo. E só eu posso fazer. Algumas vezes com a ajuda de alguém muito sério, experiente, maduro e preparado. E de preferência bem distante de mim, para não criar vínculos que se tornem posteriormente perniciosos, nem acusativos, nem degradantes, nem de nenhuma outra natureza. Agora, quando você é maduro, eu disse, você faz isso todo dia. Você se autopsia, você olha e você vai vendo a quantidade de esconderijos, de coisas na sombra dentro de você. E você entra com luz para dentro de você mesmo. E aí você se ilumina para dentro. E diz, na tua luz eu vejo com luz quem eu sou. Porque tudo que se manifesta vira luz, deixa de ser a sombra da caverna de Platão, vira algo real e concreto e dimensionado no tamanho que seja, tratável com as possibilidades de tratamento que me são oferecidas pelo Evangelho. O Evangelho é uma boa nova que começa, antes de tudo, fazendo bem ao meu ser interior mais profundo, tratando de mim a partir das minhas entranhas e das minhas vísceras mais escondidas. E aí, depois de falar muito a respeito disso, eu encerrei o dia de ontem sobre esse assunto. E hoje, na continuidade, aparentemente, a gente chega no verso 6 e parece que o verso 6 caiu aqui de paraquedas. Pá! Que veio de lugar nenhum. Jesus estava falando, aí de repente ele pegou um assunto que vinha passando assim e jogou aqui. Pá! E o que o verso 6 diz? Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. É interessante essa aparente interpolação, quando Jesus vem falando de tantas outras coisas. E do capítulo 6 para cá, ele vem falando sobre a artificialidade da vida, das orações, das ajudas econômicos, sociais aos outros, a entrega da busca do verdadeiro jejum, que deve ser praticado da maneira mais natural possível, sem que ninguém saiba,
E de acordo com Isaías 58, melhor do que o jejum que nos faz não comer é o jejum que nos ensina a dividir a nossa comida com o pobre. Nós já vimos tudo isso aqui, aí de repente entramos na questão dos significados, dos valores, de que não dá para servir a dois senhores, não dá para servir a Deus e as riquezas, que a gente tem que decidir o que vem primeiro, tem que ressignificar totalmente a vida, porque querer criar uma equivalência entre Deus e os outros deuses, e não há nenhum outro Deus mencionado por Jesus nos evangelhos, a não ser o dinheiro, a não ser Mamon. Como eu disse a vocês, ele passa por um monte de divindades erigidas nos nichos de alguns altares pagãos de Israel, especialmente no norte do país, e não menciona nada. Não diz, vocês estão vendo esse Deus aqui, cuidado, amarre em nome de Jesus, ele não toca no assunto. E não faltavam esses elementos presentes no cenário do cotidiano dele, mas ele nem toca no assunto. O único Deus, o único ídolo, a única potestade concreta, materializada, que ele menciona é dinheiro, riqueza, poder, acumulação. E eu exemplifiquei dizendo que os 5 homens mais ricos do mundo, que têm bilhões de dólares, se todo dia gastassem juntos $1 milhão todo dia, levariam 470 anos para torrar a grana inteira. Enquanto isso, 5,5 milhões de indivíduos poderiam ser mantidos durante todos os dias da sua vida por esse dinheiro, que eles não sabem nem aonde enfiar, não sabem nem onde meter, mas a palavra é enfiar. Porque, de fato, é uma grana que sobra tanto que só enfiando. E você decide onde, mas é só enfiando. E aí Jesus, depois de falar isso, diz que uma das maiores causas de ansiedade tem a ver com essa questão do autossustento, de comer, de beber, disso e daquilo. Os que cultuam as riquezas já resolveram isso há muito tempo. Ou como diz Jesus na parábola ou na história daquele jovem rico, ele diz, quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que confiam, os que colocam a sua fé no que adquiriram, no que possuem, quão dificilmente entrarão, porque aquilo vira um Deus para o coração. E se virar um Deus para o coração, ninguém pode servir a dois senhores. Aí Jesus, depois de falar desse assunto, e eu fui não acurado, como quem está dando uma aula num seminário para pessoas academizadas, não, eu estou tentando ensinar o Evangelho aos corações simples, que querem aprender para si. Uma vez que se falou disso, o verso 25 começou dizendo, por isso vos digo, não andeis ansiosos. Porque é inevitável que o amor ao dinheiro, a confiança no dinheiro, o ajuntamento de dinheiro, a obsessão pelo dinheiro, produza uma super ansiedade. Mais ansiosos dos que os que não têm hoje ainda para comer, não sabem ainda do que vão se alimentar, chegaram até essa hora do dia, 12:30, 1h, sem terem resolvido o problema, mais ansiosos do que esses são os que têm milhões e milhões e milhões e passam o dia pensando em como é que vão fazer para não perder, para não diminuir. Mas Jesus, conquanto já tenha falado acerca desses, de como a vida desses se transforma num inferno em existência, fala agora daqueles que não têm. E para esses Jesus diz, não andem ansiosos com o que vocês vão comer, nem beber, nem vestir. E aí nós ficamos aqui alguns dias tratando disso, dando as razões pelas quais a ansiedade é totalmente alejante, paralisante, diminuidora do potencial produtivo, é ilógica, não nos ajuda, tira de nós toda a fé simples e implanta em nós uma incredulidade arraigada,
um desespero materialista que não cessa e uma incapacidade de confiar na bondade, no cuidado, no carinho, na ternura de Deus quanto a fazer provimento para o nosso próprio sustento. E eu falei tantas outras coisas sem irrealismo, falando tudo com realidade, com pé no chão, sabendo que não ter o que comer e beber é uma dificuldade horrorosa e uma tentação terrível. Então não houve nenhuma irrealidade, está tudo guardado e gravado para você. Aí nós entramos 3 dias seguidos na questão do julgamento, de não julgueis para que não sejais julgados. Aí o contexto antecedente está todo na vigência. Não julguem o hipócrita que dá esmola com plasticidade hipócrita, dá uma vontade de julgar, de dizer que ele é um canalha, safado, hipócrita, mas não julgue. Deixa que ele tenha um juiz no céu que está vendo a mentira dele. E tem muita gente de olho aberto, enxergando também a mentira dele. Ou aqueles que oram e praticam piedades para se exibir publicamente. Dá uma vontade enorme de desmascarar esses caras. Mas não faça isso, porque vai acabar voltando contra você. Deixe que ele é um flagrante da presença de Deus. E ele também é um flagrante da presença de muitos que não perderam ainda o bom senso, o discernimento e um mínimo de percepção e de cognição. E que os enxergarão. Aí Jesus ensina a orar e diz, olha, não caiam nessa das vãs repetições, nem de pensar que é pela audição que se faça repetir numa oração que os outros podem ouvir, que vocês serão ouvidos por Deus, porque sejam ouvidos pelas pessoas o dia inteiro repetindo a mesma coisa. Não é assim. Entra no teu quarto e fala com teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Aí a gente entrou na questão do dinheiro. E dá uma vontade enorme de julgar, de abrir a boca. Parece que a gente ganha uma permissão especial para falar mal de quem acumula, tem, não compartilha nada com ninguém. Mas não julguem, porque não importa a relevância do julgamento de vocês. Não julguem, vocês não foram constituídos para isso. Além do que, se ele carrega, esse indivíduo carrega esses problemas na vida dele, você, na sua, carrega os seus também. Ainda que você não seja um rico, você seja um pobre, mas você também tem as traves nos seus olhos que você não enxerga. Todo mundo tem. Então deixem o juízo para quem é o reto juiz. Olhem apenas os frutos da vida. Se é um espinheiro, não vai dar uvas. Se é um espinheiro, não vai produzir maçãs. Se é um espinheiro, não vai produzir figos. Então, pelos seus frutos, vocês ficam sabendo quem eles são para defenderem-se e não serem ingênuos em relação a essas pessoas, mas não para julgá-las, não para botá-las no inferno, não para escatologizar a vida de ninguém. Aí, como eu disse, aparentemente cai de paraquedas esse não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, porque porco não come pérolas, para que não as pisem com as patas. E uma vez que pisem, vejam que não é babugem nem material comestível, eles se voltem contra vocês e venham raivosamente, como os porcos conseguem ser animais perigosos e raivosos, dependendo de como sejam criados, em que ambiente sejam criados e como sejam estimulados, eles são poderosos. Os porcos da floresta, por exemplo, as manadas de porcos selvagens das florestas da minha terra, no Amazonas, aquelas manadas enormes, são perigosíssimas. O conselho que eu aprendi quando eu era criança, com meu pai, é: se você estiver no meio do mato, na floresta, e você vir uma
manada de porcos do mato passando, saia da reta, se esconda atrás de uma árvore ou suba em algum galho alto e deixe passar todos. Não fique na frente, porque eles têm um poder de atropelar e devorar. Devorar, fazer um mal horroroso, despedaçar você em partes. Até os caçadores que saem para caçar esses porcos da floresta, esses porcos chamados do mato, eles só atacam, só ferem, só atiram no último da manada. Eles nunca atiram no primeiro. Porque se atirar no primeiro, a manada inteira corre da direção do tiro para devorar quem deu o tiro. Por isso até os caçadores experientes deixam a manada passar e atingem o último. Porque eles não têm, em geral, solidariedade para socorrer o que ficou para trás. Eles são para frente e devoradoramente para frente que eles andam e que eles caminham. Então Jesus está usando desse exemplo cruento da natureza animal e da natureza das coisas, dizendo, olha, não adianta pegar o que seja santo, o pão santificado, a comida santificada, oferecida a Deus, o alimento santificado que vai alimentar a vida da sua família, que é objeto da sua gratidão, e dá para os porcos, ou dá para os cães. Porque frequentemente eles estão querendo coisas mais viscerais, carne, osso, alguma coisa que tenha cheiro animal, que os atraia, que tenha conteúdo de tutano, que tenha enervamentos, para dar a eles a sensação de predatoriedade, com carne de preferência sendo oferecida. Então não pegue o pão santificado, o alimento santificado e ofereça aos cães, porque não é a preferência deles. E nem pegue as pérolas de vocês e deem aos porcos, porque eles vão pisar e vão ver que não é comestível e vão ver o que é que há de comestível do lado, e o que há de comestível do lado é você com suas pernas de carne gostoso para os porcos, e a manada inteira vai correr em cima de você e vai te devorar. Jesus é de um realismo implacável nas coisas que diz e irretocável naquilo que afirma. Agora, por que do nada, entre essa temática toda que ele vem falando, ele diz, não deis aos cães o que é santo, e nem ofereçam as vossas pérolas aos porcos, porque não terá valor. E vai fazer com que eles se voltem contra você. Essa ideia de se voltem contra você começa aqui no capítulo 7, versos 1 e 2. Não julgueis para que o julgamento não se volte contra você. Porque, em geral, o nosso julgamento vai para os porcos e para os cães. Aí você fica na frente de porcos e de cães julgando. Eles não têm escrúpulo. Eles não estão nem aí para o que você possa ter de valor, de significado, de importância, de verdade, de sentido, de lucidez. Nem aí. Eles vão se voltar, eles têm outra natureza, é canina selvagem, são verdadeiras hienas, são como porcos selvagens. Não adianta, nem perca seu tempo, se volta contra você, e se volta já, e se volta imediatamente. E vem com as mesmas categorias, você ofereceu um juízo que vai ter na sua provocação o elemento justificador para que você seja engolido e devorado vivo. Assim como também não deis aos cães o que é santo,
Não deis a esses que eventualmente são o objeto de juízo eventual de vocês, aquilo que, por mais santificado que possa ser como pensamento, para eles é apenas uma provocação que vai trazer todo o ódio animal e predatório deles contra a existência de vocês. É como você, na melhor das intenções, porque tem gente que diz, não, eu julguei com uma ótima intenção, eu queria salvar essa pessoa. Mas você está lidando com um agente, um elemento, uma entidade suína, predatória, selvagem, como os porcos do mato, que vão se ajuntar contra você e se ajuntam e vêm, devoram e comem você vivo. Então, a única coisa anterior a essa declaração, que apresenta uma relação de causa e efeito, é esse não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida com que medides sereis medidos, sereis pesados, sereis avaliados, sereis consumidos. Então não façam isto. Além do que, não sejam hipócritas. Porque todo mundo tem o que reparar em si mesmo. Por isso, gastem a energia dessa reparação em vocês próprios, nas suas próprias vidas, no seu próprio coração. E aí foi a temática de ontem, que eu já fiz uma pequena rememoração, um pequeno sumário agora nessa introdução. Mas eu continuo me perguntando com você, por que isso cai aqui de paraquedas do nada? Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que eles não pisem com as patas deles e vejam que não é comestível, e voltem-se contra vocês e devorem vocês vivos. Devorem vocês vivos. Ora, além do contexto do não julgueis, tem todo o resto do contexto anterior, onde Jesus está dizendo, vocês estão lidando com gente perigosa. O hipócrita é um cara extremamente perigoso. Pouca gente é tão perigosa quanto o hipócrita. E Jesus está batendo nesse tema da hipocrisia recorrentemente, já faz algum tempo. E aqui no capítulo 6, de maneira extremamente forte. Mas antes do capítulo 6, ele já vinha falando, olha, não resistais ao perverso. Cuidado, perverso é perverso. Vive e se alimenta de perversidade. Não vos vingueis a vós mesmos, porque vingança produz resposta de vingança insaciável. Aquele que foi objeto de uma ação vingativa da sua parte, se sentirá ungido, untado, validado, para comer você vivo, como um porco do mato, como um cão raivoso. Aí ele entra no tema explícito da hipocrisia. Foi a hipocrisia que matou Jesus, foram os hipócritas que ergueram a cruz. Não tem gente mais perigosa, mais caninamente raivosa do que o hipócrita. O hipócrita é o diabo, é o substituto de Satanás. Satanás tira férias onde tem muito hipócrita. Satanás vai para Aruba, Satanás vai para qualquer outro lugar, vai para o Caribe descansar no meio de uma congregação de hipócritas. Ele diz, deixa eu deixá-los trabalharem à vontade, porque eles têm toda a expertise para fazerem males indefiníveis, indecorosos e indizíveis. O hipócrita é tenebroso. E a maioria de nós lida com hipócritas. Eu lidei com hipócritas a maior parte da minha vida, porque não há ninguém que queira trabalhar com a fé. E eu hoje em dia já tenho agora, desde 1998, eu lido com a fé daqueles que eu encontro querendo genuína fé do lado de fora
do lado de fora das pocilgas religiosas, do lado de fora dos chiqueiros religiosos. Eu lido com a fé no mundo. Como disse John Wesley, quando queriam botá-lo dentro de uma paróquia fechada, contida, diminutiva, mediocrizante, num container, dentro do qual ele deveria ficar preso e cumprir o papelzinho dele dentro daquelas 4 paredes, e ele disse não. O mundo é a minha paróquia. Que foi o que Jesus ensinou, ele só estava repetindo o que Jesus disse. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo, portanto o mundo é a minha paróquia. Quando ele disse, Pai, eu não te peço que tu os tires da paróquia que é o mundo, não os tires do mundo, e sim que tu os livres do mal. Como ele também disse, ide por todo o mundo é a paróquia. Como a parábola do joio e do trigo não acontece entre 4 paredes. Quando indagado ele disse, o campo onde cresce o joio e o trigo é o mundo. O mundo é a minha paróquia. E de 98 para cá, eu me dediquei exclusivamente à minha paróquia mundana, à minha paróquia terráquea, à minha paróquia planetária. Falando para fora. Eu falo para dentro porque tem gente de dentro aqui me ouvindo. Tem milhares de pessoas do lado de dentro que vivem aí nesse rodízio de Meca, em volta da Caaba, rodando em volta da Caaba evangélica ou católica de dia e de noite, com as suas preces. Tem milhares aqui me ouvindo. Agora, a minha preferência, a minha destinação missional é para fora. É para aqueles que nenhuma igreja, nenhuma religião alcançarão jamais. Esses são os meus prediletos, os meus preferidos, aos quais eu me designo na presença de Deus, dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. E vou. E eles me ouvem, me acolhem, me atendem, prestam atenção, se convertem e eu os batizo em nome do Senhor Jesus. E não digo para ninguém. E de preferência não digo para que eles não sejam molestados pelos cães e pelos porcos. São pérolas que eu guardo. São tesouros que eu nem divulgo para que não venham ser molestados. Eu fico vendo as pessoas falarem mal de gente que já andou anos-luz na frente deles na compreensão do Evangelho, só porque não se congregam em lugar nenhum. E eu ouço e não digo nada sobre os avanços que essas pessoas estão fazendo para poupá-los de serem molestados por esses religiosos que no dia que souberem que eles até batizados já foram e que são pessoas influentes, poderosas, famosas, significativas, importantes, no dia seguinte vai ter gente na porta querendo abusar, querendo tirar, querendo tomar, querendo oferir algum benefício, querendo perturbar, querendo fazer deles prosélitos, querendo fanatizá-los. E eu os poupo, os defendo e os protejo, como quem pega pérolas e não dá aos porcos. Como quem pega o que é santo e não dá para os cães. Isso é só um aspecto do que eu particularmente faço numa ilustração singela. Mas voltando aqui ao texto, Jesus está dizendo, olha, essa temática toda, eu estou ensinando a quem quer ser meu discípulo, para que vocês guardem como prática pessoal de vocês, para a vida de vocês, no cotidiano de vocês. Mas não caiam na ilusão de que tudo isso vai ser acolhido de maneira benfazeja, bem recebida, querida, notada, acolhida, privilegiada pelos cães e pelos porcos da sociedade humana, porque não serão.
Tem gente que não gosta de bondade, tem gente que não gosta de perdão, tem gente que não gosta de misericórdia, tem gente que odeia graça, tem gente que, de fato, tem uma natureza contrária a todos os tesouros da riqueza do Evangelho. Então não adianta, por causa da sua decisão ingênua, achar que você vai mudar a natureza dos outros do dia para a noite, porque você não vai. Então, até em relação às maiores preciosidades da sua compreensão, do seu discernimento e do Evangelho, tenha cuidado com os hipócritas. Porque eles é que têm esse poder extraordinário de pegar o que haja de melhor, de mais bonito, de mais singelo, de mais doce, de mais puro em você e a partir disso devorarem você vivo. Esses hipócritas que estão à nossa volta adoram ver e encontrar um ingênuo, cheio de bons valores e significados no coração, mas ainda totalmente desprevenido para a maldade, especialmente para a maldade que habita a hipocrisia religiosa. Tem hipocrisia em todas as dimensões da vida. Mas a hipocrisia religiosa é incomparável porque ela é praticada em nome de Deus, o que dá a ela algumas prerrogativas de maldade profunda e abissal que muitas outras formas de hipocrisia não possuem, porque são hipocrisias descaradas, feitas em nome da política, em nome do partido, em nome do interesse imediato, e vão sendo praticadas. Agora, essa feita em nome de Deus, que termina com um pedido para fazer oração, e saem dali daquela sala dizendo, oba, a gente vai comer esse cara vivo, como eu já vi em tantos lugares. Eu já vi, por exemplo, em vários lugares, em dezenas e centenas de lugares, mas eu nunca me esqueço de uma delas, onde eu fui chamado por um candidato presidenciável à presidência da República que queria me fazer uma consulta. Queria conversar comigo uns tempos. E quando eu cheguei na antessala do escritório da campanha presidencial dele, em São Paulo, estavam lá vários líderes evangélicos brasileiros conhecidos. Eu era o presidente da Associação Evangélica Brasileira. E aqueles caras, supostamente, estavam todos eles vinculados a essa organização que reunia 65% de todas as igrejas evangélicas do Brasil, estavam vinculados a ela e que me tinham como presidente da instituição. E aí eu entrei na sala, ouvi o que o presidenciável tinha a me dizer e guardei o que ele me falou. Quando eu saí, esses líderes que estavam lá fora pediram para me levar ao aeroporto de Congonhas, num carrão bonitão, de marca, de grife. Aí me levaram. Um chofé na frente, eu ao lado do motorista, e atrás tinha uns 4 deles sentados, de denominações conhecidíssimas, eles são os presidentes delas. Mas os caras são tão cara de pau, são tão caninos, são tão porcos perversos e devoradores e predadores, que na minha presença, sabendo de que natureza eu era, como eu me tratava e como eu tratava tudo, e o que eu advogava e o que eu preconizava, mesmo assim eles não tiveram o menor pudor de dizer, poxa, que maravilha, a gente entrou, fez uma oração com esse idiota e cada um de nós está saindo daqui com $300 mil no bolso. Isso foi em 1994, onde $300 mil valia muito mais do que $300 mil valem agora. Quem são esses seres? Se não cães e porcos. E eu ali tentando oferecer o evangelho do reino, os princípios do reino, a bondade de Jesus, a ética de Cristo. Para eles, na realidade,
não passavam de cães perversos e de porcos selvagens. E você só fica se expondo. E eles ficam aprendendo cada vez mais como é que conseguem te comer vivos, te devorar vivos. A gente já sabe como esse cara é e agora, na primeira oportunidade, a gente devora ele inteiro. Como tentaram fazer, como com efeito, fizeram de tudo para realizar, eles só não sabiam que a minha casca era grossa. Muito mais grossa do que eles podiam imaginar. E que quebrava o dente deles me dar uma dentada. Mas o que Jesus está dizendo é: tomem cuidado com toda essa ambiência. Porque eu venho falando de gente sem pudor. E de gente sem amor. E de gente que tem outros significados, que tem outros valores. Que dá importância a outras coisas. E que trata a vida com hipocrisia, com mentira. O que eles chamam de meu banquete é o que você, no Evangelho, chama de babugem, chama de pocilga, chama de chiqueiro, mas eles chamam de minha igreja, eles chamam de minha congregação, eles chamam de meu povo, eles chamam de meu ministério, eles chamam de meu reininho de Deus. Então, cuidado, abra o olho, porque eu estou falando de coisas e vinculando-as a determinados tipos de criaturas humanas que de humano tem apenas a aparência. Mas eles não carregam dentro dele nenhuma natureza humana. Eles se tornaram entes com fisionomia humana e natureza canina. Se tornaram pessoas com aparência humana e natureza suína, selvagem, perversa, devoradora. E o que para vocês é valor, para eles é o que eles desprezam. E o que você não quer para você é tudo que eles querem para eles. Então tome cuidado, porque vocês vão viver num mundo de disparates, de antíteses, de antagonismos. E vocês vão ter que trafegar no meio disso tudo e precisam aprender a fazer isso com sabedoria, com bom senso, com prudência, com discernimento e com realidade. Não sejam ingênuos, não sejam tolos. Aquele que tem muito e tem demais e cultua o que tem, e chama de meu Deus e de minha confiança e de minha estabilidade aquilo que possui, está disposto a fazer qualquer coisa para não perder nada, e você é só um detalhe no caminho. A mesma coisa com os religiosos hipócritas e plásticos, como eu chamei quando eu falei aqui no capítulo 6. Tomem cuidado, eles são insensíveis. A mesma coisa com aqueles que se vingam. A mesma coisa com o perverso, que é cheio de imposições obrigatórias em relação às quais eles punem com violência, com maldade, com conspiração perversa, com laços e com dissimulações que destroem você. Abram o olho. E a mesma coisa com a ingenuidade do juízo. Não pratiquem juízo de nenhuma natureza. Primeiro, por sabedoria. Segundo, porque ninguém está adequado. Terceiro, porque não é prerrogativa de vocês. Quarto, porque todo mundo pode ser julgado de volta. E quinto, porque a prática do juízo produz hipocrisia. É alguém com uma trave no olho querendo tirar o cisco do olhinho de alguém. E quando você se oferece para essa tarefa, você se dessensibiliza e você se torna um hipócrita quanto mais. E aí você perde a sensibilidade, perde a sabedoria, perde o bom senso, perde o cuidado, perde a prudência, perde tudo. E aí acaba sendo desses tolos. Vira um bobo. O que Jesus está dizendo é: não sejam bobos.
Não sejam tolos. Não se vulnerabilizem. Não acreditem que a vulnerabilização de vocês não será usada de maneira perversa por eles. Eles usarão. Eles virão impiedosamente contra você. Por isso, escolha. Escolha suas amizades. Escolha suas intimidades. Escolha quem pode ter a gravidade de compromisso enraizado, humano e honesto para conter e para guardar qualquer das suas confidências. Escolham bem os seus amigos. Escolham quem vocês botam para dentro de casa. Escolham que bocas vocês beijam, com que línguas vocês trocam salivas. Escolham para quem vocês abrem a perna. Ou escolham em que e em quem vocês se introduzem. Escolham quem vocês levam para debaixo do mesmo teto. Escolham quem vocês deixam sentar à volta da sua mesa. Escolham quem vocês convidam para dentro da casa de vocês. Escolham quem é que pode ter permissão para penetrar a intimidade da família de vocês. Prestem atenção em todas essas coisas, para que vocês não estejam pegando as melhores e maiores e mais graciosas preciosidades da vida de vocês, como quem dá o que é santo aos cães que desprezam o que vocês valoram, o que vocês significam e o que vocês emprestam e atribuem significado, enquanto eles desprezam completamente. Cuidado para que vocês, num afã ingênuo, não ofereçam as suas preciosidades, as suas pérolas, os seus tesouros, as suas riquezas, as suas intimidades, as suas preciosidades do coração, da intimidade a qualquer um. Cuidado com quem você abre a alma. Cuidado quem é que você elege para ser o seu conselheiro. Cuidado com aquele que você diz, esse é meu amigo e sabe tudo de mim, conhece até as minhas pregas. Cuidado. Cuidado. Nós vivemos num mundo onde há gente boa e onde há uma quantidade absurda de gente cada dia pior, cada dia mais ruim. Porque com todo realismo foi Jesus que disse, com a multiplicação da iniquidade, o amor vai se esfriando de quase todos. Chega uma hora em que o amor seca, some, desaparece. E aonde não há amor, a vida se torna completamente vivida num lugar perigoso. Aonde a iniquidade cresce, os seres do amor precisam se tornar atentos, prudentes, vigilantes. Cuidado com a ingenuidade. Cuidado com os julgamentos de primeira aparência. Cuidado com as falsas impressões. Ou cuidado com essa perspectiva salvadora, messiânica, que entra e habita o coração de muita gente que diz, ah, cãozinho raivoso, tão bonitinho, gostei das manchinhas dele. Comigo ele vai ser diferente. Eu vou adestrá-lo, amansá-lo e ele vai se tornar um cão mimoso, sem saber que ele sofre de raiva crônica. Ele vai te devorar, ele vai te comer, ele vai te morder, ele vai te contaminar, ele vai te fazer mal. Cuidado! Preste atenção. Seja precavido. Seja, portanto, prudente. Dê tempo ao tempo. Veja. Examine. Preste atenção. Não se apresse. Não seja ansioso para fazer inclusões, para ir tentando fazer as coisas crescerem sem critério,
sem qualificação, sem exame, sem convívio, sem relação. Preste muita, muita atenção para que você não chame para dentro da sua vida bestas, feras devoradoras. E eu lido todo dia, há anos, há décadas, há meio século, com gente que não tem nenhum espírito de cuidado, de sabedoria, nem de prevenção. E que acha que tem o poder de adestrar cães raivosos, sofrendo de raiva. E que se forem meiguinhos com eles, eles serão meiguinhos de volta. Não serão, quem diz é Jesus. Não sou eu, quem diz é Jesus. Ninguém amou mais do que ele. E quem diz isso é ele. Porque, como diz o apóstolo João, ele, Jesus, não se confiava a ninguém, porque ele bem sabia o que era a natureza humana. Isso é uma expressão poderosa, usada exclusivamente no Evangelho de João, pois Jesus mesmo não se confiava a nenhum deles, pois bem sabia o que era a natureza humana. Eu vou repetir para você. Pois Jesus mesmo não se confiava a nenhum deles, pois bem sabia o que era a natureza humana. Sempre soube que tinha um traidor entre eles. Sempre soube do potencial de tudo em todos. Mas botou ao lado dele aqueles que podiam ser trabalháveis. E até o traidor foi um indivíduo que, como traidor, se comportou maravilhosamente bem até o final. E ainda é melhor aquele traidor do que os pastores contemporâneos, que traem, negam, roubam, afanam, não se arrependem nunca, não tem nem a dignidade de um bonito suicídio. De tão endurecidos, empedernidos e endiabrados que se tornaram, que já não são nem tocados de remorso, quanto mais de arrependimento. De tão piores do que Judas Iscariotes que se tornaram. Então Jesus diz, cuidado, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, porque eles não dão valor para evangelho, para amor, para bondade, para misericórdia, para os segredos da alma de vocês. Eles publicizam. Eles pisam, eles vandalizam, eles destroem. Não se abra com esses porcos e nem se exponha aos cães raivosos. Eles são indomesticáveis, eles são inconversíveis. Eles são incapazes do convívio natural, saudável e carregado de significado humano, que é o que vocês estão procurando. Cuidado! Eles não dão valor a nada disso. Aí eu fico vendo as pessoas. O cara traiu a mulher dele, se arrependeu horrivelmente. Aí procura um pastor cão. Aí diz, pastor, eu fiz o que eu não devia, eu traí a minha mulher. Se o cara não tiver um dízimo gordo, grande, não der muito dinheiro para a igreja, o tratamento é diferente. Se ele der muito dinheiro, o cara diz, não diz nada para ninguém, isso acontece com todo mundo, até comigo também. Não vou nem te contar porque não vale a pena, mas meu Deus, essas mulheres estão com a bunda cada vez mais bonita, as coxas mais gostosas, estão vindo para a igreja de maneira sedutora, insuportável, provocando a gente, homens. Então, isso aí, se você tiver um dízimo gordo. Mas se você for um pé rapado, só sofrendo, porque traiu sua mulher e está arrependido, você vai ser levado e jogado lá na frente. Vai ser comido vivo pela congregação. Vai ser destruído. Quando é uma mulher que vai e abre o coração,
e diz, ai, meu pastor, eu traí o meu marido e foi uma mulher bonita, gostosa, sedutora, sensual, mesmo que ela esteja totalmente arrependida. Olha, não raramente, não raramente hoje em dia, para cada 10 mulheres lindas e gostosas que fazem uma confissão dessa para um pastor num gabinete, 5 acabam sendo comidas pelo cara que ouviu a confissão. Eu tenho visto mulheres que vão se casar na igreja e o pastor olha para ela, vê o decote do peito, quando ela vira de lado para trocar a aliança, vê a protuberância da bundinha, vê isso e vê aqueles, meu Deus, que mulher gostosa. Aí logo depois do casamento se oferece, minha filha, tem conselhos que eu quero dar para o seu marido sozinho, conselhos que eu quero dar a você sozinha, sem ninguém. Quando você puder, passe aqui. E olha, não raramente eu já vi, depois fui procurado pela mulher que me diz, eu acabei indo e transei com o pastor no sofá do gabinete. Não deis aos cães o que é santo, e nem ofereçais aos porcos as vossas pérolas. Não é porque o cara faz orações na praça, grita, ou diz que é piedoso, que está fazendo jejum, estou fazendo jejum. Deve ser jejum intermitente, onde ele come de 2 em 2 horas. Como eu vejo alguns aí dizendo que estão jejuando, vou jejuar até o fulano não ser eleito para o Supremo Tribunal. Jejum porcaria nenhuma, é jejum do ódio. Como diz Isaías 58, é jejum para cuidar dos seus próprios interesses odiosos e odientos. Não confie nisso. Pare de ser bobo, é o que Jesus está dizendo. Abra seus olhos. Você está lidando e vivendo num mundo onde a grande maioria carrega a natureza predatória. Não é para você virar um neurótico, angustiado, paranoico, mas é para você aprender a viver com sensatez, com bom senso. Não é porque você faz parte de uma congregação que você pode sair abrindo o coração para todo mundo. Cuidado! Hoje em dia, especialmente, tem alguns poucos santos lá, o resto é povo da mentira, do engano e da dissimulação e da hipocrisia. Cuidado! Se proteja, se defenda. E não externe os seus juízos. Você não deve julgar. E menos ainda externar. Se porventura você julgou, trabalhe a sua mente, como eu falei nos últimos 3 dias, nos dias anteriores, para que a sua própria mente se purifique disso. E muito menos ainda externalize isso em qualquer direção. Porque numa comunidade de cães e de porcos ferozes e predatórios, isso vai se voltar contra você. Quem vai ser comido vivo é você. Isso aqui é evangelho também. É Jesus nos ensinando as cautelas da sabedoria da Boa Nova. A Boa Nova também me acautela. A Boa Nova também me ensina discrição. A Boa Nova não me ensina apenas a não julgar, mas me ensina também a me proteger do juízo dos outros. Como eu aprendi com meu pai, quando vinham aquelas pessoas indiscretas para cima dele e de mim, lá em Manaus, quando eu comecei a pastorear bem novinho, há 50 anos passados, ou 49 anos, ainda bem novo. E as pessoas vinham com indiscrições e meu pai olhava, ouvia a história inteira, do final, hein, pastor? Aí meu pai dizia, meu filho, nada a esconder e também nada a declarar. Deus te abençoe, vai em paz, vá trabalhar. E era só isso. O cara ficava querendo arrancar com fórceps.
coisas, o senhor viu dizer, o senhor soube, reverendo, o senhor isso e aquilo, papai ouvia. Depois dizia, olha meu filho, nada a esconder, também nada a declarar. Agora chega, levante e vá trabalhar. Isso é aprender a não dar aos cães o que é santo. Isso é saber não dar as pérolas aos porcos. Porque o resultado de fazer isso, na ingenuidade, na tolice, na falta de sensatez, de sabedoria, é que você pode se oferecer para ser devorado vivo pela maldade humana que está espalhada por toda parte, em todo lugar. E eu já falei hoje muito tempo, já passei do meu próprio horário, mas já disse o bastante e o suficiente nessa sexta-feira, para você guardar essa palavra de sabedoria, de sensatez de Jesus no seu coração, para se proteger, para não se vulnerabilizar. Isso serve para tudo, como eu disse. Veja qual é a boca que você beija, para quem você abre a perna, aonde é que você se introduz, em que cama você deita, quem você chama para debaixo do seu telhado, quem você diz, esse é agora o meu mais novo melhor amigo. Cuidado, vá devagar, vá com calma, não custa nada. Como diziam os antigos, tem que comer um saco de sal juntos para ter uma ideia mínima de quem seja a pessoa. Não vá acelerando e se apressando nos dias da digitalidade e das redes sociais. Todo mundo vira amigo do dia para a noite. Você não sabe nem quem é a pessoa. Não conhece nem o CC dela. Não conhece o hálito dela. Não conhece nada dela. Quando ela desliga aquele botão, você não sabe quem ela é nem o que ela faz. Mais do que nunca, não deis aos cães o que é santo. E aí eu fico vendo, você contrata um coach, paga alguns milhares de reais para ser ensinado por um cara que você não sabe quem é. E na maioria das vezes, se você for averiguar quem ele é, você vai levar sustos horrorosos. Porque são todos especialistas em dissimulação. Fazem técnica de dissimulação, de manipulação, de hipnose, de tudo que você queira, de sugestão de massa, de filosofia maquiavélica, de manobras as mais variadas. São seres que aprendem filosofia escolástica para que peguem a sua pergunta e a devolvam contra você mesmo. No fim, você sai pobre, sai frustrado, sai magoado, sai amargurado e ele segue mais milionário, mais bilionário ainda. Cuidado, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, não desprezem a preciosidade de vocês e, voltando-se com um poder renovado que ganharam, devorem vocês vivos. Jesus, eu te peço que essa palavra falada em teu nome, fundada, calcada, estribada na tua sabedoria, do bom senso divino, no realismo celestial, no diagnóstico de boa parte de como é e de qual seja a natureza humana. Não nos deixes ficarmos neuróticos ou paranoicos ou desconfiados de todos, mas calmos, sensatos, sábios, precavidos e pacientes sempre, dando tempo ao tempo e deixando que a proximidade e as observações, que não prescindem nem de tempo nem de convívio, sejam feitas
dentro da perspectiva do que seja razoável para a gente ter conhecimentos mínimos. Porque mesmo tantas vezes, com tanto convívio e achando que conheceu alguém, a gente leva sustos horrorosos, às vezes depois de anos. Quando somos objeto de engano e de simulação profunda de gente que aprende a arte de todo engano, conquista e sedução, para depois que a gente se desarma todo, eles nos comerem vivos. Se acontece até quando a gente é precavido, salva-nos de nos tornarmos esses insensatos e ingênuos que se arreganham para os porcos e os cães e que oferecem os tesouros da nossa alma, que eles desprezam porque eles querem, são as nossas carnes. Eu te imploro que essa palavra, energizada pelo poder do Espírito Santo, esteja fazendo bem, trazendo luz, sabedoria, consciência, proteção, resguardo e construindo uma muralha de fogo de proteção à volta de todo aquele que decida hoje não viver mais como um tolo, um bobo, um ingênuo, manipulável, enganável, levado por qualquer um para qualquer lugar e no final devorado por inteiro, ficando apenas um nada de existência na vidinha dessas pessoas. É o que eu te imploro que tu faças, ó Espírito Santo, agora, no coração de todos nós e de todo aquele que com boa vontade esteja me ouvindo e acolhendo a palavra do Evangelho. Eu peço isso em nome de Jesus, que disse que tudo quanto pedíssemos em seu nome, ele responderia, eu peço em nome dele. Em teu nome, Jesus. Amém e amém.